Amém? Então, como nós estamos falando, nós vamos falar aqui de Gênesis. Gênesis, abra a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 46. Gênesis capítulo 46. Nós vamos falar de obediência e a importância da obediência à liderança. Nós temos que ser obedientes, sim, à liderança do Espírito Santo nas nossas vidas, a liderança de líderes que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. E um dos fatores que atrai o destruidor para a vida da pessoa é a desonra. Quando a pessoa desonra com a desobediência, atrai o destruidor para a sua vida. Nós vamos ver isso ali na passagem de Abraão e Ló, quando Ló ele decide caminhar. Abraão deixa que ele faça uma escolha, e ele escolheu sair de perto de Abraão, sendo que a bênção estava em Abraão, desonrando assim a autoridade que estava na vida de Abraão. E ali Ló, ele pagou um preço muito alto por ter se separado de Abraão, porque na concepção dele ele poderia dizer assim: se está havendo briga entre os meus pastores e os teus, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar junto. A bênção estava com Abraão, então vamos ficar junto. Mas ele achou que também a bênção estava na vida dele, e quando ele se separa, ele não teve um fim, assim, vamos dizer, muito proveitoso. Ou, melhor, nada proveitoso. Então, Gênesis 46, você já abriu aí a sua Bíblia? Lá no versículo 28, nós vamos ver aqui um dos fatores que levaram os filhos de Israel a ficarem escravizados por 430 anos no Egito. Gênesis 46, versículo 28. E Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Versículo 30. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Ou seja, Israel, Jacó, no caso, ele se alegrou muito em ter reencontrado José, coisa que ele não tinha mais esperança, coisa que não passava mais pela sua cabeça que ele poderia ver José, porque no seu entendimento José estava morto. Quando os irmãos de José trouxeram lá a sua túnica toda ensanguentada, e na verdade o sangue que estava na túnica não era o sangue de José, e sim o sangue do animal, mas eles disseram que uma fera tinha despedaçado José por inteiro. Então Jacó achava que José estava morto. E quando ele reencontra José novamente, depois de muito tempo, ele se alegra. A alma dele se alegra. E deixa eu te dizer um princípio aqui muito poderoso. O fato de, claro, que era propósito de Deus, era plano de Deus, mas um dos fatos de haver sequidão, haver escassez na vida de uma pessoa é o fato dela andar triste, depressiva. A tristeza na vida de Jacó, a tristeza na sua alma, não lhe dava a oportunidade de enxergar novos horizontes. Não lhe dava
autoridade de prover riquezas, de prover provisão para si, porque a alma dele estava triste. Uma pessoa que anda com a alma triste, ela anda sem perspectiva de nada, ela não consegue produzir, ela não consegue frutificar. Então, um dos fatores de nós frutificarmos na vida é termos andarmos em alegria. É termos uma alma alegre. Eu sei que nós passamos por várias situações na vida. É uma guerra espiritual intensa contra as nossas vidas todos os dias. É por isso que Paulo vai dizer aos romanos que nós somos levados como ovelhas para o matadouro todos os dias. Eu sei que é uma guerra que nós vivemos, mas entenda, a alegria está no seu espírito, que pode ser transferida para a sua alma e tocar todo o seu corpo. É o que nós estamos falando, é o que nós ainda vamos entrar nessa aula de Hebreus, que fala que Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. E por que Deus ungiu Jesus com óleo de alegria mais do que os seus companheiros? Porque Jesus, ele precisava ter a sua alma alegre, ele precisava ser animado. Ele precisava ter ânimo na sua vida. É por isso que Deus diz para o homem, tem de bom ânimo, põe-te de pé. Porque um homem desanimado, um homem... Ó o Totozinho aqui, ó. Tudo bom, Totozinho? Dá tchau lá pra sala. Isso, dá tchau pras irmãs. Deus abençoe, tá? Tchau, filho. O pastor tá dando aula, tá bom? Dá um beijinho aqui no pastor. Dá um beijinho no pastor. Vai lá, cheirosão. Fecha a porta, fecha a porta. É por isso que Deus vai dizer assim: tem de bom ânimo e põe-te de pé. Porque um homem animado, um homem com a sua alma animada, um homem com um vigor animado, ele vai frutificar, ele vai produzir. E é por isso que Jesus foi ungido com óleo de alegria. Porque, entenda, Jesus expulsava demônios, sim, Jesus fazia milagres, mas a unção que vence o mal, o mundo e o diabo é a unção de alegria. É a unção de alegria. E nós vivemos... Por isso que a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Sim, ele se alegra quando nós temos força. Aleluia. Mesmo debaixo de luta, de dificuldade, mas nós não desistimos. É verdade. Perseveramos. O Senhor ama aquele que persevera. Porque ele próprio disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus sempre vai mandar você se alegrar, porque uma pessoa alegre é que frutifica. Não é a pessoa que tem posses, não é a pessoa que tem isso ou que tem aquilo, é uma pessoa alegre que frutifica. Às vezes a pessoa pode ter tudo isso, pode ter posses, mas ela não frutifica. Então aqui, em Gênesis 28, 46, 30, quando Jacó encontra com José, ele se alegra, a alma dele se alegra por ter reencontrado novamente o seu filho. E se Jacó nesse momento com a sua alma alegre, se ele volta para a terra de Canaã, ele iria frutificar lá. Porque ele não conseguia frutificar na terra de Canaã, eu volto a dizer, era um propósito de Deus. Trazer a fome sobre a terra era um propósito de Deus. Mas entenda, o princípio que Jesus disse no Novo Testamento, ao que crer, tudo é possível mesmo. E se ele volta com a alma alegre, ele tinha condições de frutificar novamente. Por isso, a importância, mesmo debaixo de dificuldades, mesmo debaixo de pressão que nós vivemos todos os dias, nós precisamos levar a nossa alma a se alegrar. A alegria do Senhor já está no nosso espírito. O nosso espírito já está pronto. A alegria de Deus já está no nosso espírito. Por isso que Paulo vai dizer
andai em espírito e você não vai cumprir com os desejos da carne, porque quando você anda no espírito, é ele que vai prevalecer, é o espírito que vai ditar as regras, é o espírito que vai dizer para a tua alma assim, ó, por que está batida, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 31. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo o que tem. Versículo 33. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis a teus servos, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação aos egípcios. Vamos entender isso aqui, que isso aqui é um fator primordial. Os filhos de Israel, eles irão ser escravizados do Egito por 430 anos, a partir deste ponto que eles negligenciaram, a partir da negligência que eles praticaram, a uma orientação de José. Porque quem estava no Egito há mais tempo? José. Quem era o governador do Egito? José. Quem conhecia o Egito e Faraó mais do que os irmãos? José. Então ele se reúne com seus irmãos e ele orienta os irmãos. Olha, vamos ler novamente a orientação de José para os seus irmãos. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar, ele falando para os irmãos, e disser: qual é o vosso negócio? O que vocês fazem? Com o que vocês trabalham? Era essa a pergunta. Então direis, teus servos, olha o que José orienta para eles. Então vocês vão dizer assim, em outras palavras, então vocês irão dizer assim. Amém? Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis da terra de Gósen. Porque aí José orientando, vocês têm que falar dessa forma. Os teus servos são homens de gados. Vocês não vão dizer pastores de ovelhas, porque pastores de ovelhas são abominação aos egípcios. Então a orientação de José para os irmãos é: quando o Faraó vos chamar, diga para Faraó que vocês são homens de gado. Vocês mexem com gados. Eu sei que praticamente é a mesma coisa, mas o modo de falar, a explicação é outra. E José não estava mentindo. Simplesmente, ele só estava dizendo para os irmãos fazer uma colocação que não viesse a comprometê-los. Então vocês não vão dizer que são pastores de ovelhas, porque os egípcios abominam os pastores de ovelhas. Mas digam que vocês são homens de gado. E isso vai abrir, isso tem uma outra amplitude. Eles não estariam especificamente dizendo que eram pastores de ovelhas. Amém? Então vamos lá.
capítulo 47, versículo 1. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Veja que José estava com muito cuidado que os irmãos não negligenciassem, que os irmãos, a partir desse encontro com Faraó, não viesse a comprometer nada, para que tudo estivesse sob controle. Ele escolheu 5, vamos dizer assim, ele escolheu os 5 mais capacitados, os 5 mais espertos, mais inteligentes, para pôr diante do Faraó. Ele não colocou todos os outros irmãos, outros 11 irmãos. Ele colocou 5. Talvez ele escolheu esse e esse, que é para eles não falharem, porque poderia, a partir daquele encontro com o Faraó, poderia comprometer a estadia deles lá no Egito. Então, ele colocou os 5 melhores, mas parece que não deu muito certo não. Veja bem. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas. Parece que eles não entenderam, né? Eles fizeram o contrário do que José os orientou. Eles foram contrário à orientação de José. Vamos subir mais um degrau. Eles foram contrário à ordem de José, porque afinal de contas José era o governador, José era a autoridade sobre eles, e José disse para que eles falassem uma coisa e eles falaram outra. Eles falaram justamente o que José disse para que eles não falassem. E por causa desse momento, a partir deste ponto, os filhos de Israel, mais à frente, seriam escravizados no Egito. Por quê? Esse faraó morreu. José morreu. E o que aconteceu? Quando outro faraó assumiu, o povo de Israel cresceu muito. E isso foi uma ameaça para os egípcios. Os egípcios se sentiram ameaçados pela a quantidade que o povo de Israel crescia no Egito. Então, o que eles lembraram? Qual foi a recordação que eles tiveram dos filhos de Israel? Eles são pastores de ovelhas. Eles não lembraram assim, não, eles são a descendência de José. José, que foi o governador, José, que foi responsável por manter o Egito de pé. Eles não lembraram disso. E a Bíblia vai dizer que esse faraó também não conhecia José. E poucos se mencionaram, depois de muitos anos, poucos se mencionaram de José. Mas o que ficou frisado na memória deles é que o povo de Israel eram pastores de ovelhas. Então, se já estava surgindo alguma implicância, o simples fato dessa informação repercutir todo o Egito já era gota d'água para eles. Entenda o que pode acontecer quando nós não obedecemos uma autoridade que vem de cima para nós. Quando nós desobedecemos a autoridade de Deus. Quando nós desobedecemos a autoridade que Deus coloca em pessoas sobre nós. A orientação. Tem gente que se acha que é o expert, que ele que é o dono da vida dele. Então, ninguém me manda, ninguém fala o que eu tenho que fazer ou não. Mas entenda, além de José ter experiência por estar primeiro no Egito,
além de José ser o governador do Egito, além de José, depois do faraó, ser o homem mais importante do Egito, mesmo assim eles desacataram, eles não obedeceram a orientação de José. Eles eram, os irmãos de José, eles eram irredutíveis. Vamos continuar aqui que você vai ver. Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó. Ó, é o diálogo deles com o Faraó. Disseram mais a Faraó. Viemos para peregrinar na terra. Viemos para peregrinar nesta terra. Não foram eles que vieram. Foi José que buscou-os. Meu Deus, verdade. Disseram mais a Faraó. Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra. Porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te, olha só, presta atenção. Agora, pois, rogamos-te, teus servos, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. O José já tinha tratado tudo. O José já tinha falado com o faraó que a família dele estava vindo, o pai, os irmãos. O José já tinha preparado tudo. O José só ia apresentar eles para faraó, só colocou eles diante de faraó para apresentá-los. E orientou, vocês não vão falar que são pastores de ovelhas, falam que são homens de gado, porque os egípcios abominam os pastores de ovelhas. Eles já entraram, falaram o contrário, e eles pediram agora a faraó, eles estão pedindo a faraó, nós rogamos que nós habitamos nesta terra. Você está entendendo? É o tipo daquela pessoa para frente, que ela está no lugar só por causa do outro, mas ela se acha. E o que ela faz? Ela passa à frente. Eles passaram à frente de José. Eles passaram à frente da autoridade de José. Eles, na verdade, não estavam entendendo nada. E a orientação que José deu para eles não era só uma orientação natural. Por trás dessa orientação tinha um peso espiritual. Dependia do futuro deles. Dependia muito da estadia deles no Egito. Tem coisas, irmãos, que nós não podemos ignorar. Tem coisas que atitudes e escolha que nós fizemos, que se nós desviarmos um pouquinho da orientação da palavra de Deus, nós comprometemos o nosso futuro. Tem coisas que se nós não levarmos à risca, tem que ser levado à risca. Entenda. É por isso que você precisa andar com pessoas de Deus verdadeiramente. Aleluia. Você precisa andar com pessoas que estão ouvindo a Deus. Tem muita gente que quer ouvir muita gente nessa vida e acabam não discernindo. Por isso que o Salmo 1 vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Tem gente que quer se aconselhar com todo mundo. Ah, mas o cara é um empresário bem-sucedido, e daí? Eu tenho que me orientar com quem está ouvindo a Deus. Irmãos, presta atenção, é primordial isso. Hoje nós temos muita gente na internet, hoje nós temos muitos mestres ensinando, hoje nós temos muita gente falando em lives. E nós precisamos discernir
se aquela pessoa que está falando, se verdadeiramente ela está ouvindo a Deus. Porque só irão prevalecer nesse mundo hostil quem está ouvindo a Deus. Só irão ter garantia, proteção, livramento nesse mundo quem estiver ouvindo a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém, aleluia. Tem uma passagem na Bíblia que todos nós conhecemos, quando o anjo Gabriel visita Maria e ele traz a informação que Maria seria a mãe do Salvador. E Maria, ela contesta, mas não com dúvida, porque ela queria saber como, porque ela era noiva, ela estava desposada com José. E ela pergunta para o anjo, como se dará isso? Então o anjo explica para ela. Mas ela não faz essa pergunta como que dúvida. Ela só queria saber como se dará isso, porque eu não conheço homem algum. Então o anjo explica para ela o que vai acontecer. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra. E o ente que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E você vai pôr o nome dele de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Veja, o anjo chegou e trouxe a mensagem para ela. Trouxe a informação para ela. Legal, beleza. Maria, ela creu nessa palavra e ela disse que se cumpria a palavra do Senhor. Mas só que Maria era desposada com José. Ela estava se preparando para casar com José. E José sabia, e Maria também sabia, que José não tinha tocado em Maria intimamente. Então, e agora? Como que José receberia essa notícia? Ou quando a barriga estivesse crescendo, de alguma forma ou de outra, ele iria ver, ele iria perceber. Então o anjo do Senhor aparece para José em sonhos e diz assim para José, não temas receber Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Pronto, então José foi lá, recebeu a mulher, recebeu ela, assumiu a sua esposa, assumiu a criança. Só que, tempos depois, viria uma grande perseguição. Herodes mandou matar de 2 anos para baixo toda criança nascido menino naquela época. E por quê? Matando toda criança de 2 anos para baixo, menino, ele atingiria o rei. O rei que os magos foram até lá no seu palácio procurar. Os magos que vieram lá do Oriente foram lá até lá no palácio de Faraó procurar o rei. Porque eles achavam, né? Onde que você vai encontrar um rei? Vai nascer um rei, onde que você vai encontrar? No palácio. Só que então Herodes manda chamar lá os escribas, manda chamar lá os estudiosos, vamos dizer assim, das escrituras, e pergunta se de fato viria, e estava profetizado, estava escrito que nasceria um rei. E sim, eles confirmaram que nasceria um rei. Então Herodes, se sentindo ameaçado, mandou matar as crianças. Então, matando as crianças, atingiria o Cristo. Mas o anjo do Senhor aparece para José e fala assim, José, pega a mulher e a criança e vá para o Egito, porque estão querendo matar a criança. E José obedece. José larga a sua empresa, vamos dizer assim, a sua empresa de carpintaria na época. José abandona a sua profissão para cuidar da sua família, pela a orientação do anjo de Deus. E ele vai para o Egito. Tempos depois, quando Herodes já é morto, o anjo aparece para ele e fala assim, José, pode voltar, porque agora os que queriam tirar a vida do menino já morreu. Já está morto aquele que queria tirar a vida do menino. Então José volta. Como que José conseguiu proteger a sua família? Quem sabe me responder? Como que José conseguiu proteger a sua família? Você vai ver que o profeta vai dizer que Raquel chorava, se lamentava, porque os seus filhos já não estavam mais com ela. Quem lembra dessa profecia?
Como que José conseguiu proteger a sua família? Manter em segurança o menino, seu filho, ouvindo a Deus. Que se o anjo não orienta ele, ele iria ficar. E o filho dele poderia ser atingido. Mas o filho dele não foi atingido porque ele ouviu a orientação de Deus. Ele ouviu Deus dirigindo ele, guiando ele, falando com ele. Então entenda o seguinte, nesse tempo em que nós vivemos, só irão prevalecer os homens que estão ouvindo a Deus, as mulheres que estão ouvindo a Deus. E eu preciso estar perto de quem está ouvindo a Deus, de quem fala com Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia! A aula passada nós não gravamos. Mas o que aconteceu naquela reunião de Deus e o seu exército? Apareceu um espírito de mentira e falou: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E Deus disse: vai e você vai prevalecer. Então tinham profetas profetizando mentiras, porque tinha um espírito de mentira na boca deles. Você acha que hoje é diferente? Tem muito espírito de mentira na boca das pessoas. Sabe qual é? Nós precisamos dos dons manifestando em nossas vidas. Mas eu já falei isso aqui na nossa sala. Mas você precisa de Deus para te dar o dom de discernir espírito. Isso é um fator primordial. Nos dias em que nós vivemos, discernir o espírito. Com que espírito aquela pessoa está falando? Em que espírito aquela pessoa está se movendo? Porque a Bíblia vai dizer que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. E se possível for, enganarão até os escolhidos. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então olha o que eles disseram. Nós rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Agora, olha como é que Faraó se dirige para ele. Parece até que Faraó... Irmã Rita, é o seu microfone. Amém. Obrigado, filha. Parece até que Faraó ignorou eles. Mas não é que Faraó... Não parece. Faraó ignorou eles, porque a autoridade estava sobre José. Olha a resposta de Faraó para eles. Então falou Faraó a José. Foram eles que pediram, mas o Faraó ignorou o que eles pediram, foi falar com José. Amém ou não amém? Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Versículo 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Presta atenção nisso, irmãos. Isso aqui é muito poderoso. Para que nós entendamos o quanto a essência de Deus na nossa vida é primordial. Amém ou não amém? A maior autoridade de Deus na terra é a sua igreja. Porque a igreja é que carrega a essência de Deus em si. Amém? E a igreja somos nós. A igreja não é o templo em si. A igreja não é, vamos dizer assim, o cimento, o tijolo. A igreja não é a estrutura. A igreja é um organismo vivo. A igreja somos nós. Somos nós que carregamos a essência de Deus.
Não é a estrutura que carrega a essência de Deus. Quem carrega a essência de Deus são homens. Glória a Deus. Amém? Então preste atenção nisso aqui, que é muito importante. Muito importante. Versículo 7, novamente. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Quem era o rei do Egito? Faraó. Se as irmãs puderem ligar a câmera aí, isso, é bom. Eu falando, olhando para vocês, fica melhor para mim, que eu posso perceber se você está entendendo ou não o que eu estou falando. Glória a Deus. Amém? Eu sou toda bagunçada, hein? Não tem problema não, irmã. É importante. O importante não é nós passarmos o tempo aqui olhando para a Bíblia. O importante é você entender esse conteúdo que está sendo ministrado. E eu consigo perceber se você está entendendo ou não, olhando para você. Amém? Mas, pastor, já era fato que isso iria acontecer, esses 430 anos. Até porque Deus avisou a Abraão, né? Sim. Não poderia ser mudado isso, né? Sim. Foi estabelecido por Deus, 400 anos. Deus falou com Abraão 400 anos. Mas eles ficaram 430. Foi. Sim. Por que eles ficaram 430? Pelas escolhas erradas e decisões mal tomadas. Entenda o seguinte, tem um princípio que toca a nossa vida. Decisões mal tomadas e escolhas erradas podem atrasar o processo de Deus na nossa vida. Amém? Estava estabelecido. Mas entenda, Deus tinha determinado, entenda só o seguinte, nós vamos voltar aqui. Deus tinha determinado que ia haver fome na terra por 3 anos e 6 meses. Correto? E no caso estava acontecendo a fome na terra. Deus envia Elias, Deus envia o profeta Elias até uma viúva de Sarepta. Amém ou não amém? Porque amém. Deus queria abençoar aquela viúva. Amém. Então a fome estava total na terra, a ponto de sobrar só um pouquinho de farinha para aquela mulher. E quando o profeta vai, pede água para ela, e ela fala assim, não, mas eu só tenho só um pouquinho de farinha, eu vou fazer uma última refeição, vamos comer eu e meu filho e depois vamos morrer. Então Elias fala assim para ela, tá, você vai fazer o bolo? Faze para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor, não vai faltar a farinha na tua panela. Amém, Deus. Amém? Mas a terra estava em escassez total. Não tinha provisão para mais ninguém. Mas quando aquela mulher obedeceu a orientação de Deus pelo profeta, o que aconteceu? Não faltou farinha na panela dela. Não faltou mais. Entenda? Então, mesmo numa situação de caos, Deus pode te prover. Mesmo numa situação de crise, você pode viver bem. Mesmo que uma coisa esteja determinada por Deus, a sua condição, o seu relacionamento com Ele pode fazer a diferença para você. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém, aleluia. Então, assim, o que acontece? Estava determinado por Deus. Deus disse o que iria acontecer, mas poderia acontecer sobre eles diferente. Quando Deus enviou as pragas no Egito, o povo de Israel estava lá. Mas a praga pegava só em quem? Nos egípcios. E aí? Eles estavam no mesmo lugar. Mas a praga atingia quem? Quando Deus enviou o espírito da morte, quando ele enviou o espírito da morte que ia passar e pegar todos os primogênitos, qual foi a estratégia e a orientação que Deus deu para Moisés para que não atingisse o povo de Israel? O sangue. O sangue que foi passado nos umbrais. Amém ou não amém?
Amém. Mas naquele dia, morreu todo o primogênito de homem e de animal no Egito. Mas dos filhos de Israel, não. Por quê? Porque eles tinham uma marca. Quando o anjo da morte vinha, ele passava por cima. O que é Páscoa? É passar por cima. E não atingia. Então, mesmo que uma situação esteja determinada por Deus, o seu relacionamento com Ele pode fazer a diferença para você. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que nós podemos dizer? Não podemos colocar todo mundo no mesmo pacote. Não podemos. Nós temos vários exemplos bíblicos sobre isso. Quando Deus enviou o dilúvio à terra, somente 8 almas se salvaram, porque aquelas almas não estavam no pacote com os que estavam fora da arca. Então Deus sabe proteger os seus, Deus sabe prover para os seus. A nossa obediência para Deus é tudo. O nosso relacionamento com Deus é tudo. Aleluia. É tudo, irmão, é tudo. Você pode pensar em tudo, é tudo. Faz a diferença. Há a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Mas, pastor, morre o que serve e morre o que não serve. Sim. Aí Paulo vai dizer aos Coríntios, se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O propósito que Deus tem para você não é só nessa terra, tem um propósito além desse tempo para você. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Então presta atenção aqui. Faraó era o rei do Egito. Amém ou não amém? Faraó, a terra era do Faraó. A provisão do Faraó. A riqueza da terra do Faraó. Mas quem abençoou o Faraó foi Jacó. Verdade, tá aqui na Bíblia. Você prestou atenção nisso? Vamos ler novamente o texto. Jacó abençoou Faraó. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Quem era o rei do Egito? Faraó. Quem o dono da terra? Faraó. A provisão era de Faraó, a terra de Faraó, mas quem abençoou foi Jacó. Por quê? Faraó tinha as coisas, mas Jacó tinha a essência. Amém. Aleluia. Verdade. Amém ou não amém? Amém. Faraó tinha as coisas. Faraó era o dono das coisas, mas Jacó tinha a essência de Deus. E sempre quem abençoa é quem tem a essência de Deus. Aleluia. Entenda, é por isso que essa essência de Deus na sua vida é para fazer a diferença no seu trabalho. Não fique, perdão da palavra aqui, não fique bajulando ninguém, o seu patrão, porque você precisa do emprego. Porque na verdade quando você entra num lugar para trabalhar, não é aquele emprego que vai te abençoar, é você que vai abençoar aquele lugar. É você que vai fazer a diferença. As vendas vão se multiplicar, as coisas vão se organizar. Quem está agindo de má fé vai ter que sair, não você. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Porque o patrão pode ter as coisas, ele pode ter a máquina, a ferramenta, mas a essência de Deus quem tem é você. Aleluia. O faraó era dono do Egito, mas quem tinha a essência de Deus era José. O José foi posto na casa de Potifar. Potifar era a autoridade sobre José, mas quem governava a casa de Potifar era José, porque a essência de Deus estava em José, e Potifar até reconheceu isso. O faraó reconheceu isso. Irmão, quando você vê alguém com a essência de Deus, reconheça isso que você vai ser abençoado. Meu Deus, aleluia. Tá entendendo? Não era o contrário. Quem estava, vamos dizer assim, quem estava sem a provisão era o Jacó. Quem teve que sair da sua terra para ir para o Egito foi o Jacó. Mas Jacó sai da sua terra para ir para o Egito porque ele tinha uma necessidade. Qual era a necessidade do Jacó? Ele precisava comer para sobreviver. Mas quando chega no Egito, é ele que abençoa o faraó.
Porque Jacó tinha a essência de Deus. Entenda o seguinte, minha irmã, nessa noite, meu irmão que esteja assistindo essa live, ouvindo daqui para frente ou no futuro bem próximo, entenda o seguinte: você tem a essência de Deus e a essência de Deus faz a diferença. Aleluia. Não precisa pastor nenhum ficar puxando o saco de ovelha por causa do dízimo. É verdade. Não precisa você ficar bajulando as pessoas porque você quer que as pessoas abençoem a obra. Ei, é você que tem a essência e é Deus que abençoa, é Deus que traz a provisão. Tem muita gente preso na mão do irmão porque não, o dízimo dele é maior. Tem muita gente preso não porque aquele irmão, ele... Não. Você tem que dizer assim: ei, você, teu dízimo é maior, mas quem te abençoa sou eu. Aleluia, Jesus. Quem abençoa é quem tem a essência de Deus. Não precisa ficar bajulando ninguém, não precisa ficar, desculpa a expressão, puxar o saco de ninguém. Santo Deus. Quem tem a essência é que abençoa, não importa o que a outra pessoa possui. Quem tem a autoridade de Deus e abençoa é quem tem a sua essência. Amém? Amém. Aleluia. Quem tinha a essência de Deus na sua vida era o José. É por isso que ele comandava o Egito. É por isso que o Egito foi abençoado, por causa de José. Então presta atenção. Foi Jacó que abençoou o faraó. Versículo 8. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Ele não estava perguntando: quantos anos você tem? Quantos são os dias dos anos da sua vida? Porque com uma sabedoria dessa, parece que você está vivendo 1000 anos. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e mal foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Jacó ainda está dizendo assim: eu ainda sou o menor de todos. Ainda sou menor do que os meus pais, do que Abraão, do que Isaac. Versículo 10. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. O Faraó se admirou da sabedoria do Jacó, da essência que estava no Jacó. Aí agora, vamos olhar para José. José foi o que foi porque ele herdou essa essência do pai. O que José quis mostrar para Faraó, quando Jacó abençoa ele, da onde veio a essência, de onde ele herdou a sabedoria. Então o Faraó, olhando para a vida de José, ele se permitiu ser abençoado por Jacó. Amém? Entenda o seguinte, irmãos. Glória a Deus. O mundo tem as coisas, as pessoas têm as coisas, mas nós carregamos a essência de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você não tem que se sentir menor do que ninguém. Verdade. Você não tem que se sentir mais inferior do que ninguém. Você não tem que se sentir mais incapaz do que ninguém. Você tem a essência de Deus dentro de você. Aleluia. Esses dias eu estava meditando em Eclesiastes 3:11. Vamos ler esse texto, que eu quero deixar isso bem firme no seu coração. Eu estava lendo Eclesiastes 3:11.
meditando nesse texto esses dias, e Deus falou algo muito forte no meu coração. Aleluia. Eclesiastes 3:11. Amém? Diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eu gosto da tradução que diz: e colocou a eternidade no coração do homem. Quem está com essa tradução aí, faz assim. Tudo fez formoso em seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui no contexto, vindo lá do versículo 1, você vai ver que Deus está falando das coisas no tempo. Sim. Ele está falando que há tempo para todas as coisas, né? Tempo para nascer, tempo para morrer,